Fala pessoal, tudo bem? Eu queria decidir gravar esse vídeo rapidinho para ter uma conversa, uma rápida reflexão com vocês sobre um assunto muito importante e que está sendo muito discutido, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o racismo. E mais do que o racismo, uma discussão sobre igualdade, né? Só que eu queria abordar um ponto específico, tá? Eu queria falar sobre um detalhe aqui que me incomodou muito, me chamou muito a atenção, me deixou até um pouco triste e preocupado. Depois da morte daquele homem americano, George Floyd, por conta da ação da polícia, se espalhou pelo mundo, né, movimentos antirracistas e manifestações partindo daquela bandeira da vidas negras importam, né, Black Lives Matter. Então, e isso chegou ao Brasil, enfim. Só que ao mesmo tempo em que essa bandeira foi levantada, eu vi diversas pessoas, principalmente nas redes sociais, contestando a premissa do movimento, dizendo não são apenas as vidas negras que importam, todas as vidas importam. É hipocrisia falar isso, porque todas as vidas importam, né? Não apenas vidas negras importam. E isso, né, foi o que me incomodou. Sim, todas as vidas importam, né? Isso é um fato. As pessoas estão completamente certas, elas estão com a razão. Todas as vidas importam. Mas ninguém disse o contrário. Ninguém defendeu o oposto. O movimento se chama Vidas Negras Importam. O movimento não se chama somente Vidas Negras Importam. O movimento não se chama apenas Vidas Negras Importam. Outras vidas não importam. O movimento é Vidas Negras Importam. E isso porque, mais uma vez, né, houve um caso nos Estados Unidos, onde as forças policiais agiram de maneira diferenciada, negativa, em relação a uma pessoa negra, num comportamento que normalmente não se verifica em relação a pessoas brancas, né? Então, mais do que uma discussão sobre racismo, porque e a gente também não precisa ir muito longe para constatar isso, basta a gente lembrar de vários casos que aconteceram nas nossas favelas e comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, com a mesma premissa, né, de morte injusta de pessoas negras, mas a premissa final é uma discussão sobre igualdade. O que se pede no movimento Vidas Negras Importam não é que se confira mais direitos às vidas negras ou mais direitos aos negros. O que se pede são apenas direitos iguais, tratamento igual, onde um tratamento desigual não se justifica. E eu digo que é uma questão que vai além até do ponto de vista racial, é uma questão de igualdade, porque a gente pode levar essa premissa para qualquer outra discussão que envolve direitos de minorias, né? É a mesma questão quando uma pessoa é agredida ou morta pelo simples fato de ser homossexual. É o mesmo problema quando uma mulher é agredida ou morta pelo simples fato de ser mulher. É o mesmo problema quando uma pessoa é agredida ou morta porque professa uma religião diferente das outras, uma religião que é diferente da religião predominante, e diversas outras questões que passam por essa discussão sobre igualdade. E a questão da igualdade deveria ser uma bandeira de todos nós. Não deveria haver uma disputa ou não deveria haver um conflito nesse debate. Esse deveria ser um debate pacífico. Sim, todos devemos ser titulares de direitos e deveres. Ou seja, eu não preciso ser negro para levantar a bandeira contra o racismo. Eu não preciso ser gay para levantar a bandeira contra a homofobia. Eu não preciso ser mulher para levantar a bandeira contra o feminicídio ou contra ou a bandeira feminista. Eu preciso apenas ser humano, porque é simplesmente uma questão de assegurar
direitos iguais, é uma questão de igualdade. E nessa questão, várias outras pessoas, eu vi pessoas dizendo, mas essas pessoas que estão aí, elas são hipócritas, porque boa parte delas sequer se preocupava com as vidas negras, boa parte delas tinham atitudes racistas e agora estão aí se dizendo antirracistas, dizendo que vidas negras importam. Assim, pode até ser, sim, que havia ali pessoas que nunca se importaram com vidas negras ou pessoas que tiveram atitudes racistas, mas o fato delas estarem ali significa que elas mudaram. O fato delas estarem ali significa que elas mudaram sua opinião, mudaram sua atitude, e que bom que isso aconteceu. Que seja assim, sejam bem-vindas, né? Quanto mais, melhor. Mudar de opinião, mudar de atitude não é hipocrisia. É evolução. É melhorar enquanto ser humano, enquanto indivíduo. A menos que você esteja dizendo que mudou e por trás agindo da mesma forma. Aí sim é hipocrisia. Mas eu não acho que esse seja o caso. E o que me preocupa nisso tudo é perceber que a nossa sociedade, né, ela está tão dividida, as pessoas estão tão polarizadas, né, que até mesmo numa questão que deveria ser naturalmente uma questão de todos, uma luta de todos, existe divisão, que é a questão da igualdade, ou a luta contra o racismo, né, nesse caso específico. Essa que deveria ser uma pauta de todo mundo, ainda assim as pessoas se dividem em lados opostos. Isso me assusta, isso me dá medo, porque eu não sei os valores que estão sendo desenvolvidos na nossa sociedade, deveriam ser valores que deveriam caminhar no mesmo sentido, mas aparentemente não. Então é essa reflexão que eu queria aqui rapidamente deixar, né? A questão da igualdade, a luta por direitos iguais, não é uma luta por mais direitos, não é uma luta por ter mais direitos do que o outro, é uma luta simplesmente por ter os mesmos direitos, seja a questão racial, seja na questão da homofobia, do feminicídio, as lutas feministas, questões religiosas, qualquer questão que envolva direito de minorias, qualquer questão que envolva igualdade de direitos, tem que ser uma bandeira comum, tem que ser uma bandeira de todos, né? Essa era a reflexão que eu queria deixar, e só para fechar o vídeo, para amenizar um pouco, fechar com uma piada que eu vi num vídeo de um comediante negro americano falando sobre essa questão, que eu achei muito interessante, muito pertinente. Ele dizia, então você diz que todas as vidas importam, né? Não apenas vidas negras, todas as vidas importam, né? É isso que você diz. Então, quando a sua mulher, ou quando o seu marido, ou quando a sua namorada, ou quando o seu namorado perguntar para você, meu amor, você me ama? Você responde, meu amor, que pergunta é essa? Eu amo todo mundo. É mais ou menos por aí. Grande abraço, até a próxima.